That there will come a famine in the land. Virá uma fome na terra, And it won't be for bread alone, e não será só de pão, but for the hearing of the Word of God. mas de ouvir a palavra de Deus. Hearing the true Word of God. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. There's nothing left but judgment. Nada resta senão juízo When you step over the line quando se ultrapassa a linha of mercy. da misericórdia. Now we all know, Agora, todos sabemos, we're very aware todos estamos bem conscientes that there is a great spiritual drought de que há uma grande seca espiritual in the land today, na terra hoje, spiritually speaking. espiritualmente falando. And you know that was predicted by the prophets E você sabe, isso foi predito pelos profetas, just before the second coming of Christ would que be. seria pouco antes da segunda vinda de Cristo. That there will come a famine in the land. Virá uma fome na terra, And it won't be for bread alone, e não será só de pão, but for the hearing of the Word of God. mas de ouvir a palavra de Deus. And that day is now. E esse dia é agora. Hearing the true Word of God. Ouvir a verdadeira palavra de Deus. Now, there's types of natural drought Agora, isso significa a seca natural with the spiritual. com a espiritual. Sin and unbelief Pecado e incredulidade by false teachers por falsos mestres and modernists in the e church modernistas na igreja. have brought the place Tinham trazido um lugar to this oncoming judgment. a este juízo vindouro próximo. That they have turned Então, eles tinham se voltado from God's Word and His da prophet. palavra de Deus e seu profeta. This day that we're living Esse dia em que estamos vivendo is just a day of unsettled peace, é um dia de tão grande paz instável unsettledness everywhere. e descanso instável por toda parte. People are running to the control, As pessoas estão correndo para lá e para cá, speaking whatever they speak. falando seja lá o que falam. Most anybody can Praticamente qualquer um pode get a following, conseguir no seguidores. matter what they teach Não importa o que ensinem or think, ou pensem, somebody will listen to it. alguém os ouvirá. And it's the day that the prophets spoke of. E é um dia do qual os profetas falaram. People, when they're hungry, As pessoas, quando estão they famintas, will eat from anywhere. comerão de qualquer lugar. If children and people Se crianças e pessoas are starving, estiverem morrendo de fome, they'll eat from a garbage can, elas comerão de uma lata de lixo, eat from a nice table. as quais outrora comiam de uma boa mesa. But if they're hungry, Mas se estão famintas, they'll eat somewhere. comerão em algum lugar. I think Assim, eu penso these true ministers of the gospel que os ministros verdadeiramente genuínos do Evangelho ought to be up and going, devem estar em plena ação, ought to be giving to people devem estar dando às pessoas the right things, as coisas certas, meat in due season. alimento a seu tempo. Boa noite, irmãos. Com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom que você dispôs algumas coisas, compromisso de estar aqui. Você será ricamente abençoado. Eu estou crendo assim. Vamos orar e iniciar o nosso culto. Já iniciamos, né? Com a voz do profeta. Agradecendo desde já os irmãos que estão conosco. E você, nós todos vamos ser abençoados. Amado Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa, e não é um gasto estar aqui, é um investimento que o Senhor traz a cada um de nós. E nós estamos confiantes na imensidão da Tua graça e misericórdia, que nos dará condição para nós Te adorar.
perdoando tudo aquilo que nós falamos, pensamos, agimos, e que a nossa adoração chegue à Tua presença. Pai, recompense a cada um que aqui está. Nossa intenção, nosso motivo, objetivo de estar aqui é para Te adorar. Amém. Alimentar da Tua palavra. Assim oramos que unge os hinos, toda a atmosfera negativa, se porventura está, expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa ter liberdade mais uma vez em nosso meio. Assim oramos. Amém. Assentai-vos e vamos ao número 237. Tem hinários lá naquela partilheira, se você assim quiser. Ré maior. Jesus, Senhor, me achego a Ti, orai a mim, mesmo aqui, o Teu amor estende a mim, aceita o pecador, eu venho chegou à cidade a trabalho. Fiquei muito feliz por contar com a sua amizade, consideração, e aquela conversa que ele pediu, que queria ter, eu disse: vamos conversar com a igreja, conversa com todos. E aí nós fizemos essa mudança, e eu estou muito agradecido a Deus por estar aqui e agradecido a vocês por ter compreendido estar aqui. Amém?
Você vem por conta de Jesus Cristo. Você vem por conta da palavra. Amém? 247 é Si maior. Mestre, o
o convite do Senhor para nós. Sossegar, descansa no que Ele tem prometido para você. Irmão, por favor, venha louvar a Deus. Nas perseguições, o crente fiel nunca desfalece. Jejuar e orar por seu Senhor, firme permanece. As ondas de angústia parecem mais altas que a sua fé. Confortado ao ter podem perseguir o povo de Deus, sempre vencerá. Nada deste mundo a Deus nos separará. Todos os cristãos em todos os tempos foram perseguidos. Prisões e açoite, morte na fogueira, não foram vencidos. E ainda hoje os crentes fiéis perseguidos são. Estão revestidos do Espírito Santo, glória terão. Podem perseguir o povo de Deus, sempre vencerá. Nada deste mundo, o amor de Deus nos separará. Podem perseguir o povo de Deus, sempre vencerá. Nada deste mundo, o amor de Deus nos separará. Amém, amém, glória a Deus. Vamos no 260. Como a gente adiantou um pouquinho, irmão Emanuel, dá tempo para o senhor cantar um hino. Amém? Logo após isso, o senhor vem. 260, Ré maior. Glória a Deus. Ré maior. No jardim, Jesus Cristo amava, quando os filhos o foram prender, e falando ao mais suplicava, pelo castigo ia beber. Com Jesus a minha alma deseja
glória. Eu digo que todos os santos viveram, precisaram da oração. Irmão Cristiano e família, satisfação, chegou a hora, né? Você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem dinheiro, compra tudo que você quiser, só não compra salvação, seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada, você está consagrado, vai dar toda a liberdade, vai prestar dia, vai virar essa jornada, e mantém a salvação que está aí. Aleluia. Você tem muito dinheiro, mas você acaba paz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já comprou lugar. Aleluia. A Bíblia diz: o rico entra no céu, porque no seu coração está dentro o dinheiro. Você é com Jesus se consagrar, é a Bíblia do pecado, e no céu vai Amém, amém. Deus abençoe grandemente a vida do irmão Emanuel e também o irmão Leandro conosco mais uma vez. Deus te abençoe. Irmãos, queria pedir você para ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração em favor de algumas vidas que depositaram sua fé e mencionaram, disseram que nós oraríamos. Está aqui Suelen, está na UTI, grávida de 7 meses, pressão muito alta. Também Gustavo e Fabrício. Você crê na oração? Amém. Gabriel. Amém. Querido Deus, Pai, por certo há algumas outras vidas. Nós temos um pedido em comum de sermos mais cheios da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Pai, crendo no poder do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o poder que é presente, atuante, nós oramos por estas pessoas mencionadas nos nomes, como também lembramos em outros, levantando as nossas mãos por si próprio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda potestades malignas possam ser expulsas destas pessoas, que elas possam ser impactadas com a saúde, com a vida. Assim pedimos em nome de Jesus Cristo. Senhor, viemos e agora vamos fazer aquilo que mais amamos, ouvir a Tua palavra. Unge os nossos corações para receber com bom grado aquilo que o Senhor tem para nós. Como também Pastor Paulo Henrique, que trará a Tua palavra, que nós possamos ter uma unidade de espírito para quem fala e quem ouve. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém.
Senhor vos seja multiplicada. Uma boa noite a todos os amados irmãos. Para não colocá-los em pé novamente, senta e levanta, vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. É o primeiro livro da Bíblia, isso é fácil de achar. Gênesis, capítulo 12, começando no versículo 1. A palavra Gênesis quer dizer no princípio. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar os olhos e elevar o pensamento ao trono da graça. Querido Deus, ó Pai das luzes, nós te agradecemos pelo privilégio que temos como mortais de tomarmos a tua sagrada palavra, abrirmos, lermos, mas isso é tudo que está ao alcance do homem. Mas nós não estamos aqui apenas para isso. Nós queremos a bênção da palavra. Nós queremos que esta palavra seja vivificada em nós. Amém. Tal qual um rio de águas vivas que salte para a vida eterna. E para isto precisamos do Senhor. Pedimos que a tua graça mais uma vez opere em nosso meio e fale conosco através desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Vejo rostos conhecidos, saudade de todos. Irmão Cristiano, daqui a pouco essa barra encosta lá no chão. Bom ver vocês. Deixa eu ver, cadê a Maria Gabriela? Nossa, Deus, virou moça já, que moça bonita, né? Que bênção. Então, irmãos, não era o meu propósito estar aqui pregando para vocês, mas certamente era o de Deus, né? Eu vim a serviço, aí me hospedei ali em Brejetuba, numa pousadazinha, tem um monte ali, uma das pousadazinhas ali, que a gente tinha um serviço para fazer. Hoje já fizemos aqui, e amanhã nós vamos lá para aquele posto da PRF, logo depois do trevo de Brejetuba, e de lá seguiremos para Vitória. E aí entrei em contato com o pastor japonês para tomar um café com ele, conversar. É um grande companheiro, um amigo também que a gente tem nessa jornada. Sinto falta dele. Ele foi um ótimo diácono, um excelente irmão. E ver a família também, esses moços bonitos, crescendo. Daqui a pouco está tudo com o cabelo rapado no exército. Opa! Ano que vem tem que alistar. Não há tempo que não passe, não há dia que não chegue. E então, ontem à noite ainda me mandou mensagem, eu já havia deitado,
um pouco cansado, só fui ver hoje pela manhã. Ele teve essa sugestão. Eu disse: pastor, você tem roupa para isso? Eu pensei, não que exista uma roupa específica, né? Eu sempre tenho falado, uma preocupação que eu tenho tido ultimamente, é que parece que a igreja, falando da igreja, né? A igreja tem se envolvido demais em tradições e tem feito de tradições doutrinas, o que se assemelha muito aos tempos em que Jesus veio. Eles chicoteavam se alguém cuspisse no átrio do templo, no chão. No entanto, cuspiram no rosto de Jesus, que era o templo, onde habitou a plenitude da divindade. Então, eles falaram que os discípulos estavam pecando porque, do jeito que eles chegaram da estrada, eles meteram a mão no pão, partiram e começaram a comer. Não lavaram as mãos. E a tradição chegou a tal ponto, claro que a comida é abençoada, claro que temos que ser gratos pelo pão na mesa, mas eles levaram isso a um grau tão de tradição que aquilo se tornou mais importante do que o próprio. Jesus disse: o pão é feito para o homem, não o homem para o pão. E o pão vai para o ventre e depois é lançado fora. Então, às vezes, nós temos sido tomados de tantas tradições, de tantas convicções próprias, e por meio destas convicções nós nos tornamos juízes de nossos irmãos, quando na verdade todos somos réus de sangue. Eu estava ali e me veio no coração, ouvindo esses belos hinos, né, essa simplicidade, eu lembrei de Paulo admoestando a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 11, versículo 3, ele disse: temo que depressa nos aparte da simplicidade que há em Cristo. Mas eu digo a vocês, não se apartem desta simplicidade que vocês têm. Isso é um tesouro no céu. Nunca deixe a modernidade tomar conta. Normalmente nós somos atraídos pelo que é bonito, mas Deus só se atrai pelo que é genuíno. Por isso que Jesus disse que se nossa fé fosse como um grão de mostarda, e o nosso profeta veio e disse, nos esclareceu isso ainda mais, que o grão de mostarda, ele não pode ser hibridizado, ele não se mistura com nenhum outro. E ele falou, nossa fé tem que ser dessa categoria, dessa qualidade, original, genuína, que não se mistura com nada. E Deus está na simplicidade. Leia a mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade, que é a abertura dos selos. O irmão Branham, sabendo que o irmão Branham ainda não havia recebido a revelação de nenhum selo, no domingo de manhã, dia 17 de março de 1963, quando ele pregou essa mensagem de Deus em simplicidade. Ele não havia recebido a revelação de nenhum selo. Ele ainda estava com as anotações de uma pregação que ele tinha feito anos antes, de teólogos e outros estudiosos, porque Deus ainda não havia revelado. Mas ele sabia que Deus ia revelar, porque Deus não muda a sua palavra. E ele havia falado lá naquele monte, lá quando a pedra explodiu e tudo mais, ele havia falado, volte para Jeffersonville, os seus serão abertos. Amém. Então ele sabia que seria algo tremendo, mas sendo um profeta, ele sabia que seria algo muito, muito simples, que se a gente começar a ficar pensando, os selos é segredo, então deve ser uma coisa muito complicada. E ele insistiu, eu temo que vocês vão deixar passar por algo que é simples.
Tem gente que até hoje acha que o sétimo selo não foi revelado. Porque é simples. O sétimo selo é a vinda, ponto. Amém. Agora não vai revelar o dia e a hora, não revelou nem para o Filho, quando o Filho estava aqui na terra, por que vai revelar para nós? E você quer saber essa coisa, sem ele ter revelado, já fazem uma confusão com essas cronologias por aí, com esse novo Papa, que é o cumprimento da sexta visão do irmão Branco, lá de 1933. Estão fazendo um rebuliço e fazendo cálculos e mais cálculos. Gente, o importante é você estar na simplicidade que vai no Cristo. Se ele demorar, se ele vier ao final deste culto, aleluia, melhor para nós. Mas se ele demorar 100 anos, continue vivendo como se ele viesse a cada minuto. Amém. É isso que importa. Aqui nós temos, segundo a mensagem do irmão Branco, Israel e a igreja, primeira parte. Ele fala lá em 43, assim: eu quero que vocês observem, esse é o começo do cristianismo. Deus criou o mundo, depois de ter criado o mundo, criou um jardim, que foi chamado Jardim do Éden. Se você pegar ali no mapa do Oriente Médio, você vai ver, você vai encontrar dois dos rios que falam no Gênesis: o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois são conhecidos. O Pison e o outro, agora esqueci o nome, eles não são localizados, até porque Deus escondeu o lugar do jardim. Mas é mais ou menos, geograficamente falando, onde se instalou a Babilônia depois. Inclusive, os jardins suspensos da Babilônia, feito na era de Nabucodonosor, foi uma tentativa de imitar o jardim do Éden. Abraão, seu pai, Terá, e os seus irmãos moravam numa cidade um pouco mais para baixo da Babilônia, chamada Ur, na Caldeia. Mas o filho, um dos irmãos de Abraão, ali ele se chamava Abraão ainda. Mas nós vamos referir a Abraão, porque nós já conhecemos a história. Então, um dos irmãos de Abraão, Arã, gerou um filho, teve um filho chamado Ló, e Ló depois morreu. Então Terá tomou seu filho Abraão, o seu neto, a sua nora Sara, que era Sarai ali, e com destino a Canaã, a Bíblia fala. Se vocês lerem o versículo anterior, o último versículo de Gênesis 11, logo antes aí, ele tomou destino a Canaã, mas chegou em Arã, se estabeleceu. E ali viveu até a sua morte. Estando em Arã, Deus chamou a Abraão para sair do meio da parentela e peregrinar por onde Deus o mandasse, que ele seria então abençoado. E aqui nós encontramos o porquê. Lá na frente, Balaão não pôde amaldiçoar Israel, porque Israel é semente de Abraão. Amém. E Deus disse aqui para Abraão: benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Deus bendirá a quem te abençoar.
Então, até hoje, quem abençoa Israel é abençoado. Amém. E quem amaldiçoa Israel é abençoado. Você toma cuidado, hoje o mundo está tão politizado, as pessoas estão tão cheias de consciência humanista das coisas, que começam a julgar a Israel por esta guerra que está se passando ali na faixa de Gaza. Eu não quero saber se Israel está certo ou se está errado, mas eu não abrirei minha boca para amaldiçoar a Israel. Eu apoiarei Israel, porque eles foram cegados por nossa causa, para que nós fôssemos alcançados. E eles são abençoados por Deus. Amém. Amém. É verdade. Glória a Deus. Então aqui Deus estabeleceu uma bênção perpétua, uma condição perpétua. Bendito que te abençoar e maldito que te amaldiçoar. Balaque foi lá, assalariou a Balaão. Balaão se vendeu, primeira vez ele recusou, mas a oferta aumentou, chegou num preço melhor. E aí ele se vendeu pelo salário de Balaque, mas chegou lá, quando ele levantava as mãos para amaldiçoar, ele só dizia isso: ó Israel, bendito que te abençoar e maldito que te amaldiçoar. Não vai no meio, eu amaldiçoa aqui na metade pelo menos. Ó Israel, bendito que te abençoar e maldito que te amaldiçoar. Não, então pelo menos no finalzinho aqui, os mais cansados. E foi da mesma forma. Porque você não pode fechar uma porta que Deus abre. Amém. Abrir uma porta que Deus fecha, amaldiçoar algo que Deus abençoou, Amém. ou abençoar algo que Deus amaldiçoou. Não é possível. Mas ali então começa o cristianismo, porque até ali veio o Éden, veio a queda, veio a arca. Noé achou graça nos olhos de Deus, mas Deus não mandou que ele seguisse ou fizesse qualquer coisa. Apenas a arca, depois que crescesse e multiplicasse. Veio a torre de Nimrod, conhecida como Torre de Babel, que quer dizer confusão, porque Deus chegou e confundiu as línguas. Agora, parece que Deus é contra a unidade. Porque se você pegar esse versículo, fala assim: não, os homens são um, o povo é um só, um só coração. O que mais eles vão fazer? Mas é porque a unidade deles era carnal. Eles estavam em uma unidade carnal. Nimrod queria construir uma torre para ser lembrado, como se fosse uma esfinge, uma pirâmide, algo assim, para ser lembrado e para fugir do juízo de Deus, porque ele sabia da história do dilúvio, ele sabia como a humanidade teve um recomeço, e ele então queria chegar numa torre, construir uma torre que tocasse os céus. Então Deus ali confundiu as línguas, os povos se espalharam, e aí uma pequena família ali de Ur teve então teve esses 3 filhos. Um morreu, depois ele saiu com um dos filhos cuja mulher era estéril, e mais o seu neto do filho que havia morrido. Parou em Arã e por ali ficou até morrer. E então, quando morreu, Deus veio a Abraão e disse: sai do meio da tua parentela e peregrina por onde eu te mandar. Agora, quero que você note que Deus não chamou Abraão porque ele era um bom homem. Ora, havia certamente outros bons homens na terra. Na verdade, permitam-me, perdoe-me, Abraão era um covarde. Aí você vê como? Ora, desde que ele saiu de Arã, ele fez um acordo com Sarai.
Porque Sarai era muito bonita, apesar de ter 65 anos quando eles saíram de Arã. Era uma mulher muito formosa, muito bonita. Ele disse: olha, por onde a gente andar, os homens da terra não querem me matar por sua causa. Então, eu peço esse favor. Quem perguntar, fala que você é minha irmã. E ela era irmã de Abraão, porque ela era filha de Terá com outra mãe, com outra mulher. O que antigamente se chamava meio-irmão. Hoje não existe mais esse termo. Irmão é irmão. Falando legalmente falando, né? Não existe mais esse termo meio-irmão. Mas ela era irmã de Abraão. Ele só omitiu que ela também era esposa. Ele então se tornou um mentiroso, porque mentir não é só falar uma coisa que você sabe que não é verdadeiro. Tem 3 formas de mentir. Mentir quando você conta uma mentira. A segunda forma, quando você diz que a verdade é mentira. É quando você nega a verdade. E a terceira, quando você omite a verdade. Você não fala a verdade. Abraão falou para Sarai: fala que você é minha irmã. Era meia verdade. Meia verdade é mentira. Às vezes a gente acha que está... Não, mas eu não menti não. Só não contei tudo. É mentira do mesmo jeito. É mentira do mesmo jeito. Então, talvez houvesse homens mais íntegros do que Abraão. Como certamente há homens e mulheres mais íntegros do que nós. Deus escolheu Abraão. Deus elegeu ele, porque Deus conhecia o tipo de fé que Abraão teria. Apesar de ser um mentiroso, um covarde, ele nunca descreu da palavra de Deus. Ele sempre testificava: eu terei um filho. Mas como? Você é sua mulher, é estéril desde a juventude. Eu não sei como, mas eu terei um filho. Aí, quando Deus dá o filho, o menino está por volta dos 12, 14 anos, Deus fala assim: ô Abraão, faz o seguinte, viaja com seu filho até Moriá, o Monte Moriá, sobe lá e lá você vai sacrificar seu filho para mim. Abraão não contou para ninguém, não contou nem para Sara. Talvez tivesse contado, ela tinha pulado na frente da porta dele. Né? Não, meu filho, ainda mais que ela teve esse filho, ela já estava com 90 anos de idade. Esse amor ali devia ser dobrado. Né? Ele não contou nada. Foi. Quando chegou a um determinado lugar, que ainda estava longe do monte, ele virou para o seu servo: só fica aqui, com as montarias, com os jumentos, com tudo. O menino e eu iremos, adoraremos e voltaremos. Parece lógico, ele estava indo para matar o menino. Mas a questão é que Abraão sabia que de todos os modos aquele menino desceria com ele, porque Deus havia prometido que de Isaac seria chamada a sua descendência. E Deus não mente. Amém. Verdade. Foi esse calibre da fé de Abraão que Deus escolheu. Não porque ele era bom. Quer saber? Abimeleque era mais justo que Abraão. Porque ele tomou Sara como uma futura esposa, botou lá no harém dele. E aí ele teve um sonho de noite, e o anjo do Senhor falou assim: olha,
Abimeleque, você é um homem morto, você tocar na esposa do meu profeta, do meu servo. Mas Senhor, o Senhor sabe que ele falou para mim que ela era irmã dele, ela também confirmou, o Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor vai punir o inocente, sempre por isso eu estou te avisando. É para que você não toque nela. Veja que Abimeleque era mais íntegro do que Abraão. No entanto, Deus escolheu Abraão. Às vezes nós nos embaraçamos. Nossa família é uma família confusa. A família de Deus é estranha, porque ela tem o Samuel, que pode nos dar orgulho do comportamento. Ela tem um Daniel, que não se enverga por nada. Mas ela tem um Davi, que vai lá do teto de Betseba para poder encobrir o alvo, vai lá e mata o pobre do Urias, que era leal a ele, apesar de não ser israelita. Esconde tudo, abafa tudo e acha que está bom. Tem um Sansão. Essa família de Deus é complicada. Às vezes a gente não entende, porque às vezes os que dão trabalho demais ainda são filhos. Amém. Aleluia. E às vezes os bons não são. Às vezes você vai na escola, então, você encontra meninos e meninas melhores do que seus filhos, mas eles não são seus, não são eles que você leva para casa. Não são por eles que você daria a vida. Oh, glória, é verdade. E assim é o povo de Deus. E é por esses que Jesus morreu. Amém. Gosto muito daquele filme, eu venho como estou. O Jim vinha como estava. No final de cada culto, o Jim entrava pela igreja, depois a igreja esvaziava, o pastor ainda ficava um pouco mais. Ele vinha até aqui assim no altar, bêbado, trocando as pernas assim: ô Jesus, aqui está o Jim. Só essa oração dele. E embora. Todo culto. De repente o Jim sumiu. Não veio no culto, não veio no outro, não veio no outro. O pastor estranhou: o que aconteceu com o Jim? Aí quando procurar saber, o Jim tinha sido atropelado, estava internado no hospital. Aí o pastor foi lá visitar o Jim, para ver como é que ele estava. Chegou lá no quarto: Jim, eu vim te visitar, e como é que você está? O senhor, pastor, pouquinho antes do senhor chegar, eu recebi outra visita. O pastor ficou assim, porque talvez lá no livro de visita do hospital não tinha nenhum outro nome. Um homem assim chegou e disse para mim: Jim, aqui está Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma oração sincera não precisa de muitas palavras. Aleluia. Deus gosta de ver a sua sinceridade, a sua essência. Então a igreja foi formada assim também. Por quantos Deus passou por cima? Há quantos anos esta mensagem está retumbando no mundo? Ela chegou aqui no Brasil nos anos 60, mais ou menos ali 64, 63, 64, quando o irmão Archibald Martin veio e acabou parando em Campinas. Ele não sabia português direito, ele então não sabia traduzir as mensagens em português, aí traduzido as mensagens do espanhol para o português, retradução. Depois disso começou a espalhar, e aí em 71 entra o ministério do pastor Joaquim Gonçalves, com o programa de rádio Fé para Vencer, e se espalhou. Há quantos anos, irmãos? Olha, 71 para cá, quantos anos já passaram? Mais de 50. E se fosse, vou pegar esse pequeno estado do Espírito Santo, que do Sudeste, eu acho que ele é o menor. Você passará por cidades inteiras que nunca ouviram falar do nome.
Do William Branham ou dessa mensagem? Você encontra, então por que você? Por que seus pais lá nos anos 70 sintonizaram a Rádio Curitiba, a Rádio Universo, a Rádio Anguera? Às vezes quando os pastores deles falavam para não ouvir aquele programa, mas por lá teimar não ouviram. Por quê? Deus estava te chamando. Amém. Muitos outros nunca sintonizaram. Muitos outros ouviram várias pregações e continuaram da mesma forma. Observe. Como era então, assim é hoje. Como Abraão só venceu pela fé, assim é hoje. Amém. Verdade. É Deus escolhendo você. Que dia que você levantou e disse: eu preciso achar Deus. Eu preciso encontrar um lugar onde pregue na verdade. Um certo amigo do irmão Branham, estava almoçando com o irmão Branham certa vez com um jornal. No jornal estava assim a manchete: este mundo precisa de um profeta. E o amigo dele almoçando com o profeta e não sabia. Quantos caçaram com o profeta e não sabia? Quantos foram curados numa reunião do profeta e não sabia? Há muitos anos, por um acaso, nós acabamos tendo contato com uma irmã do México, irmã, eu esqueci o nome dela, até pouco tempo eu estava lembrado. Ela era moça ainda na época, hoje ela é mãe, filhos grandes. E aí eu tive curiosidade, se ela conhecia a história daquela mulher mexicana que havia ido na reunião do irmão Branham. Ela disse: sim, conheço. Eu disse: por acaso você sabe se o filho dela se tornou cristão? Ela disse: não. Não. Você sabe se o filho da viúva do Naim se tornou um discípulo? A Bíblia não relata, mas se tornou. Às vezes, pessoas são beneficiadas pela palavra, pela mensagem, e não são chamados, acham bonito. Alguns até reconhecem que é a verdade, mas tem uns que ficam assim: mas eu não posso deixar meu sistema. Agora você pode ser muito forte, e quero que você note imediatamente após a escolha, a eleição, é a separação de todo o resto. Toda escolha envolve uma renúncia. A nossa vida é feita de escolhas. Desde que nós nos entendemos por gente. Você está indo num caminho, e aí você encontra uma bifurcação, uma trilha que vai para lá, outra que vai para cá. Se você escolher a da direita, você está renunciando da esquerda. E vice-versa, se você escolher da esquerda, você está renunciando da direita. Toda escolha traz consigo uma renúncia. Então, e a renúncia envolve separação. Ele chama. E quando ele chama, ele separa você de tudo que está preso a você. Amém. Isto prova que não é uma denominação. Amém. Não são duas ou três pessoas juntas. Ele espera cada indivíduo. A nossa salvação não é geográfica. A nossa salvação não é coletiva. Ela é individual. Dois estarão no campo,
um será tomado, o outro será deixado. Dois estarão na cama, até marido e mulher. Um será tomado, o outro será deixado. Nós vivemos em comunhão uns com os outros. Isto é, quão bom e quão suave é vivermos nesta comunhão. Contudo, a salvação, a eleição, a chamada, se opera no indivíduo. É a sua vida com Deus. Ah, mas meu pai é pastor, meu pai é diácono, minha mãe é a mulher que mais ora na igreja. Não importa, os seus pais podem ser salvos, isso não te dá garantia nenhuma. Verdade. Olha, Deus não tem netos, Deus não tem genro, Deus não tem nora, Deus não tem primo nem sobrinho. Deus só tem filhos. Amém. Ou você é filho ou você não é. Deus não tem nenhum outro parentesco. Ele só tem filhos. Ele é único com sua família. Ele só tem filhos. Enquanto Ló estava com Abraão, Deus o abençoou. Abraão, no tanto que ele tinha para abençoar, precisou haver uma separação. Agora, é um assunto individual. A salvação é um assunto individual. Quando você vê um grupo de aves comendo a carne de um animal abatido, apesar de ser um ajuntamento, ali é uma ação individual de cada ave. Cada um está pegando a sua porção. Cada um está se alimentando para continuar vivo. Ela não fala assim, mas o que o outro está comendo? Peraí, ela não perde tempo não. Amém. É verdade. A porção que está diante dela, ela devora. É verdade. E é isso, às vezes você está num culto, uma pessoa pode estar indiferente e você está se alimentando do maná que não desaparece. Amém. Não é porque minha mãe está salva que eu estou salvo. É porque Deus me escolheu. Aleluia. Amém. Que bom se Deus escolheu seu pai, sua mãe e você. Que bom. Mas nós temos que chegar a um nível de fé tal que o irmão Branco diz assim: se você soubesse que nesta região aqui apenas 50 pessoas seriam salvas, você diria, eu sou um deles. Se fosse apenas 40, eu sou um deles. Se fosse 30, eu sou um deles. 20, eu sou um deles. 10, eu sou um deles. Eu sou ele. Porque a salvação se opera individualmente. Amém. Enoque andou com Deus, só Enoque foi tomado. A mulher de Enoque não foi tomada. Os filhos de Enoque não foram tomados. Ali estava um tipo perfeito da salvação de arrebatamento. É individual. Ainda que seremos uma grande multidão, porque Jesus Cristo com seu sangue comprou homens e mulheres de todas as línguas, povos e nações, de todas as raças, línguas, povos e nações. É porque me escolheu em Cristo. Eu quero que você note isso. Não é você escolhendo a si mesmo. Não é sua escolha o quanto você orou. Ainda que seria muito bom orar. É fundamental orar. Você não teve nada a ver com isso. Então por que nós vamos nos jactanciar? Por que nós vamos contar vantagem? Eu sou salvo.
se não forem minhas qualidades, se não foram as minhas orações. Você não tem nada a ver com isso. É como diz aquele hino do amor, né? Sentimentos orgulhosos não convém a criminosos salvos pelo amor. Orgulho, jactância, sabe que eu até tenho visto isso. Eu sou da mensagem, coitada aí da igreja tal. Que isso? O irmão Branco chamava todo mundo de irmãos. Aprenda com o irmão Branco. Age igual o irmão Branco agia. O irmão Branco pegava a caminhonete. Aqui não pode fazer isso não, tá? Lá devia poder, aqui não pode. Pegava a caminhonete dele, ele enchia de menino na carroceria e estava dando volta na cidade. Aqui lá podia, porque o irmão Branco não desobedecia a lei de trânsito. Eu afirmo com certeza que lá podia naquele tempo, porque o irmão Branco, ele certa vez ele precisou ir em um lugar, eu vim tão rápido, vim mais rápido que eu pude, o quanto a lei me permitiu. Certa vez ele estava viajando de um estado para outro e havia uma barreira sanitária. Vocês que mexem com agricultura sabem que de vez em quando uma praga dá em determinado lugar e você não pode levar determinado produto daquele lugar para os outros para não contaminar. Gado também é assim. Se tiver uma febre aftosa num gado em determinada região, eles isolam aquela região. Não pode comprar gado daquela região para ir para outras, para evitar que se espalhe. Então havia uma barreira sanitária de frutos cítricos, laranja, limão, mexerica, tangerina, lima, tudo que era assim. E o irmão Branco pegou, saiu de viagem, e a irmã Meda havia feito um lanchinho para ele, né? E ele não viu. E aí ele parou, o guarda rodoviário parou assim: olha, o senhor está levando algum fruto cítrico? Porque nós estamos com a barreira sanitária. Eu disse: não estou levando não. E tá, seguiu. Ele andou como que uns 100 quilômetros. Não foi 10, não, foi uns 100 quilômetros mais ou menos. 150 quilômetros. Parou e foi lanchar. Na hora que ele abriu a madura, lá estavam 2 laranjas. Ele disse: eu poderia cavar, eu não sabia, isso eu não sabia. Então, mas eu falei para aquele oficial da lei que eu não tinha. Eu poderia simplesmente cavar um buraco e enterrar, porque se tivesse alguma praga nelas, a praga não se espalharia. A praga não se espalha pelo solo, ela se espalha pelo vento. Mas o que ele fez? Ele voltou 150 quilômetros. Falou assim: olha, o seu guarda, me perdoa. Eu não sabia, minha esposa fez um lanche para mim, eu não vi. Estão aqui as laranjas. A gente só quer aprender um lado. Eu digo, a gente tem muito a aprender com o irmão Branco, na mensagem e na vida que ele viveu. Como ele tratava seus vizinhos, como ele tratava os seus inimigos, como ele tratava os denominacionais. Ora, se o irmão denominacional não se importa de eu tratá-lo de irmão, vou tratá-lo de irmão. Pode ser que nós não consigamos comer uma refeição juntos, mas nem por isso ele deixará de ser meu irmão, nem por isso vou deixar de orar por ele. Oh, que coisa! Você conseguiu ver o que é a verdade? Você diz, você quer dizer que eu não voltei para o Senhor? Não, Senhor. Você não tinha como se voltar para o Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua constituição, isso que te forma, estava contra Deus. A natureza humana é inclinada para o pecado. Deus te chamou. Sempre foi assim.
Você não está aqui simplesmente porque você quer. Às vezes a gente acha que é porque a gente quer. Mas Deus te chamou. Deus te viu aqui, nesta noite, ouvindo o que você está ouvindo. No jardim do Éden, quando o homem pecou, não foi o homem que correu assim: Deus, Senhor, me ajuda, eu errei. Não, ele escolheu. Ele estava lá, e agora? Vamos fazer uns aventais? Vamos, fez uns aventais, vestiu, e estão lá quietinho. De repente, escuta a voz: Adão! Ele correu e escondeu. Sempre é Deus que busca o homem. Devia ter sido Adão chamando Deus. Era Adão se escondendo e Deus chamando Adão. Vê você? Essa é a natureza de um pecador. Esconder-se, fugir, ocultar, negar, ficar atrás de alguma coisa. Mas Deus chamando, oh Deus, graça, sublime graça, Deus chamando. E agora observe, esse foi Adão e Eva, é sempre o mesmo através da Bíblia. Jesus disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Isso está certo? Agora essa é a palavra. E é assim que queremos. A palavra. Ainda que nos fira, nós queremos a palavra. Ainda que nos repreenda, nós queremos a palavra. Mas veja, quando é a palavra repreendendo, Jesus disse assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A palavra repreende com amor. A palavra não nos humilha, no sentido de uma humilhação pública. A palavra não nos envergonha, não nos causa vexame, mas ela vai lá dentro nós estamos sendo moídos pela palavra. Amém. Às vezes, numa palestra serena, Deus está nos moendo, nos levando de novo à casa do oleiro, nos quebrando, nos fazendo de novo, mas é Ele. Amém. Isso não compete a homem nenhum, ainda que seja um pregador, ainda que seja um pastor. Quantos aqui são cristãos esta noite sabem que vocês são cristãos? Se há algo em vocês que diz que vocês são cristãos, sim, tudo bem. Percebem? Bem, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Aleluia. Você é cristão? Amém. Você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Glória a Deus. Por quê? Você deveria apenas acreditar nisso. Que coisa! Isso é fácil. Aceite a palavra de Deus. Jesus Cristo falou até mesmo para os seus perseguidores. Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, antes que você possa se tornar um cristão, Deus te chama. Amém. Ah, que coisa! Não, você chamando a Deus, não é você, Deus, eu quero ser um cristão. Deus te chamando. Ele chamou Abraão, e ele é o pai de todos nós. Amém. Abraão é o pai dos israelitas segundo a carne e segundo a promessa, mas nós somos filhos de Abraão segundo a promessa e segundo a fé. Amém. Por isso Deus disse para Abraão que os filhos dele seriam mais incontáveis do que as estrelas do céu ou que as areias, porque hoje mesmo Abraão está cheio de filhos na terra, e não somente em Jerusalém.
agora é eleição. Eu quero ser assertivo nesta eleição, porque é a verdade. Você não se tornou um cristão apenas por coincidência. Por coincidência, seu pai foi lá, sua mãe foi lá e moveu o dial do rádio e sintonizou a rádio que estava tocando o programa. Por coincidência, um vizinho passou e te deu um convite e você não tinha nada melhor para fazer. Você pensa assim, é que você foi ouvir a palavra. Por coincidência, Dwight Moody, um engraxatezinho nas ruas de Londres, que quase morando na rua, parou para escutar aquele pregador, que aquela mulher trabalhou meses lavando roupa para poder fazer aquela campanha evangelística. Vocês conhecem a história, Morgana conta. A mulher era uma cristã e havia que a cidade não se importava com Deus, então ela foi e trabalhou arduamente lavando roupas. E nem era com a facilidade que hoje tem tanquinho, lava-roupas, não. As mais velhas aí sabem como é que era lavar roupa, esfregando uma mão na outra, assim, a roupa no meio aqui. Chega a criar, acho que uma casca grossa na mão, porque senão virava carne viva. Lavando roupas daquela forma, juntando centavos, ela conseguiu juntar como que $5 para poder pagar as despesas do pregador. Ela fez uns banquinhos de caixa de madeira e tal. E o pregador chegou aquele dia e começou a pregar de bancos vazios, mas aquele engraxatezinho estava lá no fundo, nem entrou, estava lá assistindo tudo. E naquele dia, aquele engraxatezinho veio ao altar e aceitou a Jesus. Jesus chamou ele. E aquele engraxatezinho é Dwight Moody, que depois foi usado por Deus para chegar a milhares, a centenas de milhares de almas. Aleluia. Deus faz assim, Ele chama. Veja, antes de você nascer, não foi por coincidência que você se tornou cristão. Você se tornou um cristão antes da existência deste mundo. Aleluia. Antes de você nascer, Deus ordenou que você fosse um cristão. Isso está certo? O seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando? Esta noite? No dia que você foi batizado nas águas? Não, antes da fundação do mundo. Veja, Deus ordenou que você fosse cristão desde o jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo. Você diz, está certo, irmão? Essa é a verdade. Antes mesmo que você soubesse de alguma coisa, houve um tempo em que você sabia, sua mente estava obscurecida para isso agora. Sua mente estava obscurecida. Houve um tempo que você estava rejubilando com os filhos de Deus. Aleluia. Porque nós fazemos parte dos pensamentos eternos. Amém. Quando Deus escreveu o seu nome lá, você estava lá. Amém. Por isso que ele arguiu de Jó: onde estavas quando eu fundava as estrelas e os filhos de Deus juntos cantavam e jubilavam? Onde você estava, Jó? Só houve um homem na terra que sabia de sua pré-existência, e esse homem foi Jesus. Ele disse: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Ele é o único que não perdeu a consciência de quem ele era. Ele era o Deus encarnado. Ele poderia voltar para lá e saber o que era, mas nossas mentes estão obscurecidas aí. Mas nós fomos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa predestinado? O destino de tudo previsto por Deus. Amém. Isto não é leite desnatado agora, vejam. Eu acredito que isso te deixou perplexo. É melhor estarmos nisso só um minuto. Abra comigo em Efésios capítulo 1 e vamos ler só um pouquinho, porque temos que, se você esteja perdendo isso e apenas pensando nisso, que eu estou dizendo isso, não sou eu. Amém. É verdade. Não sou eu, não é nem mesmo, irmão Brana. Ouça com atenção agora, iremos para a igreja em alguns momentos, ou da
daqui a pouco, agora Paulo está falando, se referindo a Efésios 1, incisivamente a igreja, que é o que estamos fazendo nesta noite. Isto não é para meninos, isto é para adultos, não para meninos. Pequeninos, eu tenho um pequenino que acabou de aprender a andar. Ele começava a cair, levantava-se e pensava que estava fazendo algo grande. Eu fui assim um dia, mas agora sou homem. Deixei de lado as coisas de menino. Agora chegamos à doutrina completa. Gosto das boas e velhas reuniões com gritos, onde apenas batemos palmas ou gritamos e nos divertimos, realizamos cultos e coisas poderosas, nos regozijamos, por assim dizer. Mas espere, então, quando chega a hora do confronto, você não saberá onde está. Vamos voltar a descobrir. Vamos descobrir o que está nos levando a fazer isto. Vamos voltar à base, ver onde estamos. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu adoro isso. Nenhum seminário me mandou. A vontade de Deus para aqueles que estão em Efésios. Agora observe, ele está se referindo a isso, aos fiéis em Jesus Cristo. Observe, dirigindo-se diretamente a quem? Não a pecadores. A mensagem não é para o mundo, não a meninos, mas aqueles que cresceram. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Veja, graça e paz sejam convosco da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é para você estar contente? Amém. Deus te abençoou com todas as bênçãos, não algumas, mas todas as bênçãos. Oh, que coisa! Vejam a quem ele está se dirigindo. Não a um bando de meninos, a pessoas que se estabeleceram em lugares celestiais e foram abençoadas. Agora disse: vocês sabem de uma coisa? Você foi ensinado, está salvo, e quero lhe contar do que se trata. Eu gosto disso. Você não? Amém. Quero colocar seus pés no céu por um tempo, em vez de ficar tão preso à terra. Glória a Deus. Agora quero lhe dizer o porquê. Quero dar a vocês um pequeno impulso, um pequeno reavivamento, um pouco de estímulo. Amém. Gosto do estímulo. Isto te fortalece, principalmente quando você sabe onde pode dizer que é o assim diz o Senhor. Agora eu quero falar com vocês. Você que está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, foi abençoado juntamente com todas as bênçãos espirituais, os dons de Deus se manifestando, cura divina, profecias, tudo acontecendo. Agora que vocês são adultos, quero falar com vocês. Estou endereçando isso a vocês. Amém. Observe. Amém. É isso. Eu espero realmente. Vou deixar isto penetrar. Deixa isso descer até 30 centímetros abaixo do cérebro. Amém. Deixa descer lá fundo no coração, onde está a mente de Cristo. Olha, porque fará bem. Talvez vá até os ossos, assim como eles nos escolheu nele. Quem o fez? Eu ouvi e aceitei? Não, você nunca. Ele escolheu. Está no passado. Ele te escolheu antes. Ele te escolheu. Ele escolheu a igreja nele. Paulo, na semana passada ou quando você realizou o reavivamento? Como é que foi? Oh, não, antes da fundação do mundo. Agora você está entendendo? Amém. Certo? Ele fez o quê? Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. É simples assim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se abarca da simplicidade, porque é simples. Amém. Ele te escolheu. Então você escolheu ele não, ele te chamou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Seja apenas feliz com isso. Dê glória a Deus. Glória. Não fique se comparando com ninguém. Não se dê
deixe alguma espécie de orgulho te tomar, não. Paulo diz assim: você sempre considera o outro superior a você. Essa é a prática cristã. É sempre considerar o outro melhor do que você. É verdade. Mas ter isso, por isso, não importa em que situação estejamos. Eu gosto muito da história a respeito do hino Sou Feliz. Eu soube dela há poucos anos. Aquele: se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, apesar de provações, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. A história deste hino era: um homem estava esperando a sua família chegar de navio, haviam viajado para o velho mundo, estavam voltando, e o navio teve um naufrágio, e a mulher e as 2 filhas dele morreram nesse naufrágio. E alguém, um oficial certamente da companhia marítima, foi até sua casa notificá-lo oficialmente. Ele agradeceu, fechou a porta, saiu para o fundo do seu quintal, olhou os céus e escreveu essa letra: se paz a mais doce vieres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ele sabia do que ele estava escrevendo. Ou seja o que for, apesar de provações, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não significa que você não terá tristezas, que você não irá chorar, que você não sentirá saudade, mas nós não somos como aqueles que não têm esperança. E nós temos essa felicidade. A felicidade é Cristo. Amém. Que você leve isso no seu coração. Que Deus te recompense por essa atenção, por ter vindo, tomado o seu tempo. Amém. Que não tenha sido em vão, mas que Ele tenha te abençoado da minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Ficamos de pé, irmãos. Você pode dizer graças a Deus. Nós agradecemos a Deus mais uma vez. Obrigado por atender o convite. Feche seus olhos e diga comigo: Senhor Deus, abençoe o pastor Paulo, sua família, seus afazeres, o ministério, Pai, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, teus filhos, depois de alimentar da tua palavra, alegrar a tua saber que é um predestinado, isto nos anima, isto nos alegrou, Pai, isto nos fortifica para a caminhada. Leve cada um em paz debaixo desta soberana proteção que é o Senhor. Permita que nós estejamos pessoas sensíveis e não deixemos escapar este alimento que está retido na nossa alma. Assim pedimos e oramos agradecendo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimente seu irmão, um abraço, Deus te abençoe e até domingo, se o Senhor nos permitir, nos der um domingo às 6 horas, estaremos em culto